A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o Momento para Cristo, um canal de avivamento, um canal de palavras que transformam, palavras que fortificam, palavras de restauração. A palavra de Deus, só ela pode salvar, ela pode curar, restaurar, dar vida. Aquele momento de dificuldade, aquela depressão que não consegue vencer, mas Jesus, a palavra, ela transforma. Amém? Neste dia, irei deixar para a meditação de vocês a palavra que se encontra no livro de João, no seu capítulo 4, que fala acerca de uma mulher samaritana. Uma mulher que era necessário passar por Samaria. Uma mulher que precisava de algo da parte de Deus. E que neste dia, aquele algo ou aquela necessidade que está faltando, ou que você precisa, que é a palavra de Deus, ela faça transformação na sua vida. No versículo 5 em diante do capítulo 4 de João, vem nos dizer: E chegando a uma cidade samaritana chamada Siquém, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José, e estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. E vindo a mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pede de beber, a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus e a quem é o que te pede, dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. A palavra de Deus. E disse-lhe a mulher samaritana: Tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der se formar nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e volte. Respondeu ela: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Tem razão. Tem razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tem agora não és teu marido. Isso disseste bem. Versículo 23. No entanto, vem a hora, e já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem, a Deus em espírito
e o importa é que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa é essa palavra do Senhor. A palavra que nos transforma e nos dá vida. A palavra do Senhor vem nos dizer que, no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Às vezes na nossa vida, situações que é necessária que se aconteça, é necessário que passamos por certas dificuldades, tribulações, lutas, vendavais, porque é necessário que nós passe por isso para ter um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. E neste dia, tudo aquilo que está passando na sua vida é necessário para que você entenda que você não tem capacidade de lutar e de vencer por conta própria. Você precisa entender que Jesus é a prioridade, que Jesus é aquele que pode pegar na tua mão e te levar, carregar no colo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário aquele encontro que o Senhor tinha com aquela mulher samaritana. Não é diferente em nossos dias de hoje. É necessário que tudo isso que nós estamos passando aconteça na nossa vida para que nós venhamos reconhecer que nós não somos nada. E a gente às vezes pensamos que podemos levantar o peso, podemos suportar a dor, podemos fazer tudo com as nossas forças, mas não é assim. Às vezes suportamos muitas lutas e dificuldades, mas chega um momento que a luta é grande, que nós não conseguimos. E aí é onde a gente tem que entender que somos dependentes do Senhor e necessitamos da palavra do Senhor em nossas vidas. E aquela mulher, ela estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de acusações, uma vida de desprezada, criticada, defamada. É tanto que aquela mulher, a Bíblia vem dizer que ela foi buscar água ao meio-dia. Às vezes ela se esconder de outras pessoas, porque esse horário era quente. E quem vinha buscar água ao meio-dia? As pessoas vinham buscar água pela manhã, que é o horário mais fresco, ou até mesmo pela tarde, mas pela escapar das acusações, das críticas. Às vezes nós nos escondemos, às vezes nós nos afastamos no meio das outras pessoas. E aí é onde é nosso adversário, aquele nosso acusador, ele vem para nos oprimir e nos destruir. Mas quando o Senhor, ele marcou aquele encontro com aquela mulher, ela não sabia, ela não imaginava, mas o Senhor conhecia e sabia a necessidade dela. Então não adianta você achar que o Senhor não lembra de você, ou que o Senhor te esqueceu, ou que tudo que está acontecendo na sua vida não tem mais jeito. Há jeito sim, e o jeito é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo que nos fortalece. É Ele que nos mantém. No livro de Salmos, no seu capítulo 32, no seu versículo 8, vem nos dizer: eu te
instruirei a ti, ensinareis o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos fortalece. Entregue o teu caminho ao Senhor e os demais Ele fará na nossa vida. Então aquela mulher, ela necessitava de ouvir, de dar um tempo à palavra do Senhor. Que neste dia você venha dar ouvido, deixar a correria do dia a dia, aquela luta que você não consegue vencer, aquele gigante que está tentando te derrubar. Deixe ele lá, somente entregue um tempo. Entregue um tempo ao Senhor, que é a prioridade de todas as coisas. Aquela mulher, ela teve a oportunidade de ouvir Jesus pregar. E a Bíblia diz que o Senhor se revela a ela de uma forma tão linda. Porque o Senhor não veio para acusar. O Senhor não veio para julgar. Nem veio para apontar os seus defeitos e nem os seus pecados. Somente o Senhor só fez uma pergunta a ela: vai lá e chama o teu marido e volte. Aí ela disse que não tinha marido. Glória a Deus. Aí o Senhor vem dizer o quê? Disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5 e o que tem hoje não é teu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor só quer o quê? Que você confesse o teu erro e o teu pecado. Porque o que tens, às vezes, não é seu. O Senhor só quer que você derrame as suas dificuldades, as suas lutas diante dele, porque é ele que vai te socorrer. Não é o amigo, não é o vizinho, não é o parente que só vai te acusar ou te criticar, mas Jesus, sim, esse é quem pode te dar força e te levantar. E ali Jesus fala para aquela mulher que se ela soubesse quem era quem estava te pedindo água, que ela ia pedir água viva, que ele daria água viva, que jorraria para a vida eterna. E aquela mulher pede aquela água, porque até então aquela mulher estava vivendo, ela até então não tinha entendido, ela imaginava ainda que era algo material, mas o que o Senhor estava tentando dizer para ela era algo espiritual, porque ela não queria mais voltar ao poço, porque o poço era fundo e o horário era um horário quente, mas o Senhor estava dizendo algo espiritual para a vida dela. E neste dia o Senhor está dizendo para você: desça, me busque mais, porque grandes coisas o Senhor tem para te oferecer. A partir do momento que aquela mulher entendeu que o plano do Senhor não era desse plano ou algo poupável, mas sim algo que jorraria para a vida eterna, a palavra que moldaria e transformaria a sua vida, ela começou a compreender e entender o plano de Deus na vida dela. E o Senhor tem um grande plano para a sua vida. Só basta você dar lugar. Só basta você compreender que às vezes a luta vem, mas ela não vem para te derrubar, ela não vem para te destruir. Ela vem para te testar, para que você possa estar preparado para o que o Senhor tem guardado e preparado para você. Jó,
Era um homem abençoado. Jó era um homem próspero. Jó era um homem abençoado por sua família, por seus filhos. Jó tinha gados, camelos, vaca, ovelhas, servos. Mas mesmo assim Jó foi provado. Mas ele foi provado por quê? Porque ele andava errado? Não. Ele servia a Deus. Era fiel. Ele honrava, era sincero. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos e sua família. Mas o nosso adversário, que ele está ao nosso derredor, ele vem para nos destruir. E Jó foi testado e aprovado pelo Senhor. Passou por toda a situação e venceu. E o Senhor o fez prosperar 2 vezes mais do que ele tinha. Deus restaurou tudo aquilo que foi tomado, a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nossos adversários estão ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos derrubar. Mas o Senhor não, Ele está só nos fortalecendo. Se algo que nós estamos passando era para crescimento espiritual, para que lá na frente possamos crescer, estar apto para o plano de Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tem na minha, Ele também tem na sua. Então que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que neste dia a Tua graça seja derramada sobre esta vida. Senhor, que está assistindo este vídeo. Senhor, que essa vida, Senhor, possa ser restaurada, Senhor. Que toda armadilha, que toda seta do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que essa vida, Senhor, que esteja passando por dificuldade e provações, que as portas se encontram fechadas, Senhor, que a luta e perseguição no seu casamento, que o Senhor Deus possa restaurar, possa fortalecer, Senhor, se alguma enfermidade em nome de Jesus caia por terra, Senhor Deus, guarda, Senhor, cada um, Senhor, que está, Senhor, assistindo esse vídeo, Senhor, os protege e os livra de todo o mal, porque toda a honra e toda a glória és tua, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Obrigado e fique conosco, que Deus possa te abençoar. Um momento com Cristo. Amém.